Fala galera, beleza? Professor Rodolfo, diretamente do Instituto Rodolfão, para a gente dar continuidade às nossas aulas de gramática e texto. Hoje tratando de uma questão bem gramatiqueira, que são as funções do se dentro de um texto. Nós falaremos das funções do se especificamente quando ele se liga a um verbo, tá bom? O se, conjunção, integrante, subordinativa adverbial, a gente vai ver nas aulas de oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial. Hoje eu quero falar das funções do se ligadas a um verbo, especificamente, tá certo? Primeira delas, pronome apassivador ou partícula apassivadora. Galera, toda vez que a partícula se liga a um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, se esse verbo estiver na terceira pessoa, a gente tem um pronome apassivador. Então, toda vez que você analisar lá, esse se está ligado ao verbo procurar, procura-se um ajudante. Quem procura, procura algo. Verbo transitivo direto. Este se é um pronome apassivador ou partícula apassivadora. Queridos, quando isso acontecer, sempre vai ter um termo não preposicionado, que não vai começar em preposição, que vai ser o sujeito desse verbo. Vai ser um sujeito paciente. Por que sujeito paciente, professor? Porque, neste caso, a gente vai ter voz passiva sintética, por isso que ele é um pronome apassivador, que poderia ser reescrita na voz passiva analítica, aquela que tem locução verbal na voz passiva. Você encontra essa aula aqui no canal sobre vozes verbais, voz passiva, sobre o agente da passiva também. Então, galera, analisei lá o pronome se. Ele está ligado a um verbo, ele se ligou a esse verbo que é transitivo direto ou transitivo direto e indireto, tem um termo sem preposição, sobre que é paciente da ideia desse verbo, dá para reescrever na passiva analítica. O que esse se é? Pronome apassivador, partícula apassivadora. Dá uma olhada aqui. Encontrou-se um erro no relatório. Este se está ligado ao verbo encontrar. Quem encontra, encontra algo. Verbo transitivo direto. Tem o termo um erro no relatório, que está exercendo a função de sujeito paciente. Dá para passar para a passiva analítica. Um erro foi encontrado no relatório. O que nós temos aqui neste se? Um pronome apassivador. Tá certo, galera? Aí, o que eu quero que você tenha muita atenção? Quando ocorre pronome apassivador, tem sujeito, certo? Se tem sujeito, tem concordância, o verbo pode ir para o plural para concordar com esse sujeito. Olhem essas duas, uma manchete e um cartaz aqui. Procuram-se 8 milhões de profissionais. Aqui a frase está de acordo com a norma padrão. Quem procura, procura algo. Verbo transitivo direto. O que é este se? Pronome apassivador. 8 milhões de profissionais é um sujeito paciente que está no plural. O verbo foi para o plural para concordar com ele. 8 milhões de profissionais são procurados. Agora olha esse outro aqui. Procura-se novos talentos. Está de acordo com a norma padrão, galera? Quem procura, procura algo. Novos talentos é o sujeito paciente que está no plural. Então, de acordo com a norma padrão, a gente deveria escrever procuram-se novos talentos são procurados. Beleza? Atenta então a essa questão da concordância. E aí na sua imobiliária, vendem-se imóveis. Show de bola? Queridos, se a partícula se ligar a um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, senhor, eu não lembro bem essa história de tipo de verbo. Procura o vídeo aqui no canal que você vai encontrar quais são os tipos de verbo que existem na aula de predicação verbal. Queridos, então, se ligou a um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação na terceira do singular, aí a gente vai ter índice de indeterminação do sujeito. O sujeito da oração será indeterminado, ela não apresenta um sujeito e vai se tratar de voz ativa que não pode ser reescrita na passiva analítica. Então, pronome se acompanha o verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado e a frase não pode ser reescrita na passiva analítica. Precisa-se de ajudantes. Quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto. Este se é um índice de indeterminação do sujeito, não dá para dizer de ajudantes é precisado. Trabalhou-se muito ontem. Quem trabalhou, trabalhou. Verbo intransitivo.
Índice de indeterminação do sujeito, não dá para dizer ontem muito foi trabalhado. Ficou-se feliz com a notícia. Ficar é um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, tornar-se, andar, viver, virar. Partícula C acompanhando o verbo de ligação. Índice de indeterminação do sujeito, não dá para dizer com a notícia feliz foi ficado. Então, para diferenciar o pronome passivador do índice de determinação do sujeito, a principal dica é ver qual verbo ele está acompanhando, se tem sujeito sofrendo a ação. Beleza? Queridos, precisa-se de funcionários com experiência. Sujeito indeterminado. Funcionários com experiência é objeto indireto e o verbo é invariável. Contratam-se funcionários com experiência. Quem contrata, contrata alguém. Pronome é passivador. O sujeito é simples, paciente, mas a classificação é simples e o verbo está no plural para concordar com o sujeito. Show de bola? Aí, pronome reflexivo. Quando o pronome se liga ao verbo para dizer que a ação voltou para quem a praticou, este se é um pronome reflexivo. O sentido dele é a si mesmo. Olha aqui. O lenhador machucou-se com a foice. Ele machucou a si mesmo. Pronome reflexivo. Sempre que der para trocar o pronome por a si mesmo, ele é um pronome reflexivo. Nunca se considere melhor do que os outros. Nunca considere a si mesmo. Pronome reflexivo. O se, que equivale a si mesmo, é pronome reflexivo. Se porventura este pronome se puder ser trocado por um ao outro e não a si mesmo, ele é um pronome recíproco. Ele indica que a ação aconteceu entre os termos do sujeito, um ao outro e não a si mesmo. Pai e filho se abraçaram emocionados. Abraçaram um ao outro. Pronome recíproco. Amigo e amiga deram-se as mãos afetuosamente. Deram as mãos umas às outras. Pronome recíproco. Então, se eu digo, eles se cumprimentaram, pronome recíproco, porque eles cumprimentaram um ao outro. Agora, ele se cortou, ele cortou a si mesmo, aí é pronome reflexivo. Galera, uma última informação aqui sobre esse se que se liga a um verbo, é quando ele é integrante do verbo. Queridos, o que é a partícula integrante do verbo? A língua portuguesa tem um tipo especial de verbo, que a gente chama de verbo pronominal. Verbo pronominal é aquele que sempre é conjugado junto de um pronome. Este se do verbo pronominal é um pronome integrante do verbo. O operário queixava-se por seu baixo salário. Eu não estou dizendo que ele queixava a si mesmo. Repara que aqui não dá para trocar por a si mesmo. Pertence ao verbo queixar-se, no sentido de reclamar, o pronome se. Esse pronome é integrante do verbo. Na verdade, ela se lamentava mesmo sem motivo. Ela não lamentava a si mesmo. O lamentar-se é um verbo pronominal e este se é integrante do verbo. Arrependeu-se do que fez. Ele não arrependeu a si mesmo. Este se é integrante do verbo arrepender. Ele se arrependeu, ele arrependeu-se. Então, galera, o pronome se que se liga a um verbo pode ser pronome apassivador, se for um verbo transitivo direto ou direto e indireto na terceira pessoa, tiver um sujeito paciente. Índice de indeterminação do sujeito, se liga a um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, indicando que o sujeito é indeterminado. Reflexivo, quando equivale a si mesmo. Recíproco, quando equivale a um ao outro. Integrante do verbo, quando pertence a um verbo pronominal. Tá certo, galera? Essas são as funções do se quando ligados a um verbo. Queridos, então, qualquer dúvida me procurem e vai no slide do Rodolfão. Falou!